Muito boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta transparência e correção. Esse é o propósito, esse é o objetivo do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o prefeito de São Gonçalo, Neilton Molim. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. Mais uma vez agradeço aí pela oportunidade de estar aqui no Jogo do Poder. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder mais uma vez. E para entrevistá-lo, eu convidei também a jornalista Rafaela Gagliardi, do jornal O São Gonçalo. Boa noite, Rafaela. Boa noite. É um prazer, estar aqui com o prefeito, você, Ricardo. Boa noite, pessoal de casa. Prazer em recebê-la. Prefeito, São Gonçalo, amanhã, segunda-feira, completa 124 anos. O aniversário geralmente é um momento de reflexão. A gente para, pensa no que fez, no que vai fazer daqui para frente. E nessa reflexão que eu peço para o senhor fazer, que tipo de balanço o senhor faz do que foi possível realizar até hoje, passados aí 2 anos quase do início do seu mandato? Na verdade, a gente se aproxima dos 2 anos, né? Fazer dia 1º de janeiro. Eu acho que o balanço, Ricardo, é muito positivo. Eu assumi a prefeitura com um passivo muito grande, né? Nós assumimos a prefeitura com 148 milhões de dívidas, né? Eu sempre faço uma retrospectiva do início da gestão, quando eu assumi a prefeitura ali com um pronto-socorro central fechado, né? Sem soro, com 3 ambulâncias funcionando, né? Hoje nós temos 27, né? Enfim, eu acho que a gente avançou muito na área da saúde, eu acho que a gente avançou muito na área da educação, eu acho que a gente tem motivos para comemorar os 124 anos de emancipação política administrativa. Eu vejo que se a gente for comparar os 2 primeiros anos do Neilton com os 2 primeiros anos da gestão anterior, eu acho que a gente avançou muito mais, né? O senhor parece que vai dar um presente a São Gonçalo, que eu acho que é de extrema importância. Eu entendo assim, a assinatura do contrato para a instalação do BRT e das ciclovias em São Gonçalo. Eu queria falar um pouco sobre esse projeto. Que valor tem esse projeto? Que convênio é esse que o senhor assinou? Começa quando essa obra? Essa obra vai passar por que bairros? Eu acho que o BRT é uma obra estruturante e uma obra que a população já vem aguardando há muito tempo, né? Na verdade, a gente vive hoje numa população, numa região metropolitana, com mais de 1 milhão de habitantes, população que não para de crescer e que a gente tem ali uma dificuldade hoje de locomoção muito grande, né? Para você ter uma ideia, as pessoas saem de São Gonçalo para chegarem no Rio de Janeiro, demoram 2 horas. Então, o BRT, nós assinamos na semana passada, o BRT, um recurso de 9 milhões de reais para se fazer o projeto básico. Exatamente. Esse convênio é com a Caixa Econômica Federal? Com a Caixa Econômica Federal. E a partir daí, nós temos 6 meses para a conclusão do projeto e a partir daí, mais 18 meses para a execução das obras do BRT. Com financiamento também da Caixa? Com financiamento da Caixa. E qual seria, digamos, o valor total do projeto? Na verdade, do projeto não, da obra, do empreendimento, qual seria? Esse programa de parceria do governo federal, ele chega a 310 milhões de reais, né, podendo ser alterado ainda, né? Na verdade, é o maior investimento do governo federal a nível de mobilidade urbana na cidade, né? Quer dizer, você vai sair do Gradim e vai até Santa Isabel, passando... Quantos quilômetros, mais ou menos? São 22 quilômetros. Cerca de 22 quilômetros? 22 quilômetros. Com isso você uma via exclusiva de ônibus, ou seja, o BRT, não tendo nenhum tipo de engarrafamento, não tendo nenhum tipo de contratempo para quem mora entre esses bairros. Sim. Só para a gente mostrar para o telespectador a importância desse empreendimento, dessa obra, hoje, para percorrer esse trecho, se demora quanto tempo? E após o BRT, se cumprirá esse trajeto em quanto tempo? Para você, dependendo do horário, para você percorrer até Santa Isabel... Do Gradinho a Santa Isabel, hoje demoraríamos quanto tempo? Você hoje... Horário de rush. Hoje você está demorando aí cerca de 1h20, 1h30.
né, você vai fazer isso aí com 45 minutos. Na verdade, o BRT, que é um transporte, é um biarticulado, com 270 passageiros, com conforto, né, e você vai ter 11 estações, partindo do Gradim, né, passando por Porto Velho, Santa Catarina, Galo Branco, né, antes, porém, Zé Garoto, né, e vai fazendo Raul Veiga, também ali na região de Lagoinha, até chegar ali Monte Formoso e Santa Isabel. Então são 11 estações. E esse BRT é interessante. Ele tem ligação com o metrô? Já tem previsto integração? Esse projeto, o projeto original, ele contempla exatamente isso. Ele converge para a linha 3 do metrô e também para a região do Gradim, que contemplaria aí também o transporte hidroviário. Então, foi um projeto feito... Para a gente entender, na verdade, esse sistema vai abastecer a linha 3 do metrô, vai ser, na verdade, vai trabalhar como um vários sistema modais, né? modal para, na verdade, abastecer a linha 3 do metrô e também a futura estação de barcas que ligaria ali o Gradinha à Praça 15, é isso? Exatamente. Exatamente. Agora, esse projeto ele é mais complexo ainda, porque você tem uma outra via de Neves a Guaxindiba, também com a faixa exclusiva, e também, paralelamente, a ciclovia. Então, quer dizer, esse projeto não é apenas o BRT, você tem a ciclovia também. As imagens da linha férrea. Vai contemplar os mesmos bairros, o mesmo trajeto, não? Não. Você vai seguir pela linha férrea, pela antiga linha férrea, que é exatamente o trecho percorrido pelo metrô, pela linha 3. E falando na linha férrea, foi muito especulado que a desocupação das casas ali no Jardim Catarina já seria para a linha 3 do metrô. Sim. Mas isso foi negado, né? Mas para onde foram essas famílias? Se tem essa intenção mesmo de usar aquela região para a linha 3 ou é uma outra? A verdade é que aquelas famílias precisavam de mais dignidade. Né? Nós reassentamos aquelas famílias no programa Minha Casa Minha Vida, de uma maneira muito pacífica, muito tranquila, e essas famílias foram reassentadas. Bem verdade, já pensando na questão da linha 3, né? Que vai estar passando por ali. Né? A linha 3, que é um monotrilho suspenso. Né? Como está a questão da linha 3, prefeito? Foi feita uma cerimônia, a presidente Dilma foi a São Gonçalo, à época o governador Pezão também foi a São Gonçalo, já tem um ano isso. E o que há de concreto nesse período sobre o avanço dos projetos e da construção final da linha 3? O que tem de concreto? A presidente Dilma esteve lá em São Gonçalo 2 vezes, nesse período que eu estou à frente da cidade. E ela ratificou no segundo momento a questão da linha 3. Né? É bem verdade que me parece que os valores cresceram, né, a nível de projetos, e a gente não tem uma expectativa, uma perspectiva imediata de início das obras. A gente não tem isso hoje concretamente, né, definido. Né? Entende-se que há aí, por parte da presidente Dilma, esse ideal, esse desejo, até por conta da mobilidade, da dificuldade. Né? Hoje, as cidades com mais de 700 mil habitantes, o governo federal tem tido essa preocupação. Né? Então, eu creio que isso é algo que vai acontecer, é uma consequência. Nós temos o Compércio ali que atrai mais pessoas, que modifica a densidade demográfica, enfim, eu acho que é uma consequência. Agora, eu vejo hoje o nosso BRT saindo antes ainda da linha 3. Qual é o prazo? O senhor acredita que essa obra do BRT deva ser iniciada quando e concluída quando? A partir de janeiro, a gente prevê o início das obras, ou pelo menos a assinatura do contrato com o governo federal, né, dos 310 milhões de reais. Até dezembro a gente vai estar concluindo, dezembro, mais tardar, final de janeiro, a gente conclui o projeto básico. Então, janeiro, fevereiro, a gente está... E a obra vai estar assinando 18 meses. 18 meses? 18 meses de Eu obra. vou fazer um rápido intervalo e voltamos logo após os nossos comerciais. O Jogo do Poder hoje está recebendo o prefeito de São Gonçalo, Neilton Mulim. São Gonçalo, Neilton Mulim, contando com a participação também da jornalista Rafaela Gagliardi, do jornal O São Gonçalo. Prefeito, nesse programa recebemos aqui no último mês todos os candidatos ao governo do Rio de Janeiro. E todos falam, todos lutam, todos dizem que vão estabelecer a ligação hidroviária entre São Gonçalo e Rio de Janeiro.
o governador Pezão disse, inclusive, que já há uma obra por conta do porto do Comperj para receber equipamentos do Comperj na região de São Gonçalo e está sendo feita a drenagem daquela região ali próxima para a instalação desse porto, onde grandes equipamentos serão transportados, e essa obra servirá de base para a instalação da estação que fará o transporte hidroviário entre São Gonçalo e a Praça 15. Eu queria saber do senhor o seguinte: qual é a importância desse tipo de transporte para a cidade de São Gonçalo? Acho que a importância é muito grande. Inclusive, quando a gente fala do BRT, a gente fala do BRT integrando a questão do transporte hidroviário, né, das barcas para São Gonçalo. Isso é um pleito antigo, né, dos políticos, da população do município, e a gente já vinha conversando lá atrás, desde o início. Alguns aqui que vieram aqui, inclusive, fizeram uma crítica ao fato da ponte Rio-Niterói ter uma concessionária que é a mesma concessionária das barcas. Daí, então, disseram o seguinte: por isso que não tem as barcas para São Gonçalo, já que não há interesse, já que se você não passar pela ponte, você passa pelas barcas, ou seja, qualquer caminho vai servir para a empresa. O senhor acha que isso pode ter algum tipo de fundamento? Até pode ter, Ricardo. Agora, eu acredito que a questão da população ela tem que sobrepor esses interesses, né? Eu acho que o governo tem que abrir possibilidades para que novas empresas também venham participar, né? E aí sim a população ser beneficiada, e aí sim a gente ter o transporte hidroviário em São Gonçalo, que eu acho que já passou da época, né? Prefeito, eu queria falar um pouco de saúde. Saúde é problema no Brasil inteiro. Qualquer pesquisa que se faz sobre a situação dos municípios, geralmente saúde pontua em primeiro lugar como o principal problema daquela localidade. Isso se repete em São Gonçalo. Saúde é sempre o problema. Eu sei que havia problemas para cirurgias eletivas em São Gonçalo, no Hospital de Alcântara. O senhor parece que reabriu, aumentou a capacidade do centro cirúrgico do Hospital de Alcântara, mas eu queria mais do que isso. Eu queria saber o seguinte: qual é o quadro hoje da saúde pública em São Gonçalo? Eu acho que a saúde pública, como você colocou, é um problema nacional, né? Nós assumimos, como eu disse inicialmente, a prefeitura com um pronto-socorro central fechado, sem soro, com 3 ambulâncias funcionando. Hoje nós temos 27. Eu acho que nós demos aí um norte na saúde quando nós reestabelecemos o centro cirúrgico eletivo do pronto-socorro de Alcântara, né, que estava fechado há muito tempo, e com equipamentos modernos, enfim. E hoje nós conseguimos diminuir a fila, que era de 960 pessoas, a gente diminuiu para 247. Fila para fazer cirurgia. Hoje são 247 pessoas, entendendo que nós subtraímos essa demanda e concomitantemente atendemos também as pessoas que aparecem na atualidade, no momento, né, para poder fazer as suas cirurgias. Então acho que a gente avançou muito nessa questão da cirurgia eletiva, e também agora, Ricardo, com as construções das novas UPAs. São quantas UPAs em construção? E você pretende inaugurá-las quando? Nós temos uma UPA que é de Pacheco, que a gente está concluindo no final do mês que vem a obra. Parceria com o governo do estado? Federal, governo federal, exatamente. E uma segunda UPA também no 1º distrito, em Nova Cidade, que vai ser inaugurada um pouco mais à frente, talvez em março, abril do ano que vem, né? Além da clínica da família também, que a gente inaugura no final desse mês, e fica ali próximo ao pronto-socorro de São Gonçalo. Quer dizer, com essas 3 unidades, digamos, a rede primária de atendimento primário da saúde pública melhorará bastante. Supostamente os hospitais vão ficar um pouco mais livres para tratar de casos mais graves, é isso? Sim. E também nós temos no 2º distrito, Ricardo, o Zerbini, que é uma unidade que está fechada há 5 anos, quase 6 anos. E nós começamos as obras agora do Zerbini, as obras de contenção. Era uma unidade de 24 horas, que funcionava, né, e que há quase 6 anos ela está fechada. E com isso a gente vai também manter aquela população do 2º distrito sendo atendida naquela unidade. E a gente diminui o fluxo para urgência e emergência, dando mais condições de trabalho e mais excelência à urgência e emergência. Prefeito, você tem pela cidade tem muita propaganda, né, do que vem sendo feito, né, pelo seu governo. E tem muitos, né, falando sobre os 11 postos de saúde, novos postos. Quando vão ficar prontos?
né, a previsão de entrega dessas obras e os locais? Nós estaremos entregando esses postos, Rafaela, 4 postos até o final do mês, né? E os outros 7 postos ao longo de mais 60 dias, porque são obras que já estão em fase de conclusão, né? Então nós temos diversos bairros atendidos, né? Santa Isabel, Mutuá, entregamos agora recentemente do Guaxindiba, do Bom Retiro, de Santa Luzia, do Jardim Catarina, enfim, são diversos bairros. Na verdade são 11 novas unidades básicas de saúde. Com isso você melhora a atenção básica e justamente se voltando para a preocupação com a urgência e emergência. E quando você consegue atender a população na sua própria localidade, você diminui esse fluxo da urgência e emergência, né? O prefeito, essa clínica da família, no que ela se difere das outras unidades? Quer dizer, quais são as características que fazem dela uma clínica bem peculiar, com atendimento bem diferenciado? Na verdade, a clínica da família, Ricardo, é uma clínica voltada para a atenção básica. Na verdade, você tem um PSF. O PSF modelo, a gente sabe que não é esse PSF que se aluga-se uma casa, né, sem estrutura. Nós estamos fazendo em São Gonçalo uma clínica da família que compreende o programa Saúde da Família, mas além disso, você tem exames resolutivos, você tem outras especialidades que o PSF não contempla. Então ele é muito mais complexo. Por falar em programa de saúde da família, qual é a cobertura atual de São Gonçalo no programa Saúde da Família, prefeito? Na verdade, nós temos hoje 108 unidades, entre Unidade Básica da Saúde e Programa Saúde da Família, né? Então nós temos hoje, só para você ter uma ideia, nós temos hoje 1.280 agentes de saúde na cidade, que é pouco para 1 milhão de habitantes, né? Então a gente tem pedido aí ao governo federal que haja uma cobertura maior do Programa Saúde da Família. E há uma resposta positiva? Há um diálogo, Ricardo, uma relação, governo federal. Uma relação institucional muito, muito boa. Eu diria que nós temos feito alguns convênios com Brasília. Eu vou te dizer um convênio importante que nós fizemos com Brasília, o SAD, o Serviço de Atendimento Domiciliar, que atende exatamente aquelas pessoas que têm problema de mobilidade. Nós temos uma equipe de fisioterapeutas, psicólogos, temos médicos, enfermeiros, assistentes sociais, que atende a essa pessoa, esse paciente acamado, que tem problemas de locomoção. São 15 equipes hoje funcionando. Tem um programa mais médicos também, nós estamos mostrando. Tem um programa mais médico também. Mais médico. Quantos médicos nós conseguimos ganhar 10 médicos apenas. Cubanos? Cubanos. Fazem um bom trabalho com a sua avaliação? São muito bons, muito comprometidos, muito pontuais, muito responsáveis. Ok, eu vou fazer um intervalo e voltamos em seguida. O Jogo do Poder hoje recebendo o prefeito de São Gonçalo, Neilton Mulim. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de São Gonçalo, Neilton Mulim, contando com a presença da jornalista de O São Gonçalo, Rafaela Gagliardi. Prefeito, outro tema de extrema importância, educação. Saiu recentemente a nota do IDEB de educação. São Gonçalo ficou com 4,1 e uma nota, inclusive, acima da média do estado, que evoluiu, foi para 3,6 e é a terceiro estado do Brasil, mas ainda abaixo da nota de São Gonçalo, que ficou com 4,1. O que pode ser feito para melhorar ainda mais a posição de São Gonçalo? A meta proposta era 4,9, se não estou equivocado. Quer dizer, o que pode ser feito para fazer com que o São Gonçalo cumpra efetivamente a meta estabelecida pelo IDEB? Na verdade, Ricardo, é exatamente o que a gente está fazendo. Nós encontramos uma rede sucateada, com problemas seríssimos. Para você ter uma ideia, a educação infantil, através das suas creches municipais, nós temos 7 creches municipais em São Gonçalo. Veja bem, 124 anos. E nós assinamos agora um convênio com Brasília, o Ministério da Educação, de mais 25 creches. Quer dizer, hoje tem apenas 7 creches. 124 anos, 7 creches. 7 creches. Você vai construir 24 agora. Não, são 25, mais 4 que já estão sendo feitas. Né? Mais 4 que estão sendo feitas. O que nós fizemos? Nós contratamos profissionais para a educação. Nós tínhamos um déficit de profissionais muito grande. Convocamos 570 e poucos profissionais
o concurso O público. concurso anterior. Isso. E contratamos agora mais 700 profissionais da educação. 1.300 profissionais. 1.300 profissionais. Esse era o déficit de profissionais? Esse era o déficit. Nós zeramos, Ricardo. Nós zeramos o déficit de profissionais da educação. Estamos agora com o edital em aberto para um novo concurso público. Valorizamos o profissional da educação, Ricardo, com um novo aumento de 7% em 26%. Aumento sobre aumento dá mais de 28% de aumento. Se a gente for fazer uma retrospectiva, os 9 anos que nos antecederam, se chegou apenas a 15,7% de aumento. Então a gente tem 26% de aumento no contra-cheque do profissional da educação. Mas chamamos também, Ricardo, pessoal de apoio, merendeiros, inspetores de alunos, ou seja, nós chamamos muitos profissionais da educação, zeramos o problema do déficit de profissionais da educação. Parece que vai ser feito um concurso não, melhor, um provão para medir a qualidade da qualificação dos alunos da rede pública. Um provão com 5.000 alunos, parece que vai ser feito nos próximos meses, pela Prefeitura de São Gonçalo, pela Secretaria de Educação, para exatamente mensurar, digamos, a qualificação do ensino ministrado na rede pública. Esse concurso servirá de base para que tipo de projeto, para que tipo de, digamos, de segundo passo? Eu acho que você tem um diagnóstico, né? Em que você pode acertar mais, em que você pode avançar mais em relação à educação. A gente está atento à educação, Ricardo, em todos os sentidos. Na merenda escolar, de qualidade. Né? Hoje nós temos a merenda, inclusive, uma merenda diferenciada para as crianças que têm doenças crônicas, como diabetes. Né? Nós temos hoje uma atenção especial a essa criança, né? Como leite de cabra, que é a criança que tem ali, por exemplo, dificuldade em relação à lactose. Então a gente está atento, inclusive hoje, Ricardo, São Gonçalo sai na frente no estado do Rio de Janeiro em relação à aquisição de gêneros alimentícios produzido pelos nossos próprios produtores rurais da cidade. 30% do recurso que chega de Brasília é utilizado com o próprio produtor rural da cidade. Na compra de merenda? Na compra de merenda. E se o produtor rural, se tiver capacidade para atender mais, a gente vai avançar em termos percentuais ainda muito mais. Prefeito, como você é professor de matemática, né, como tem sido o seu relacionamento com os profissionais, né, de educação no município e o que o senhor tem feito para atender as reivindicações da categoria, que são muitas? Eu acho que nós não deixamos de atender ao CEP. Até hoje a gente tem tido um diálogo aberto com o CEP, uma discussão ampla. Tivemos uma greve, né, em São Gonçalo, como tivemos em tantos outros municípios, né, mas entendemos que a reivindicação ela é legítima, Agora, a gente tem que fazer uma retrospectiva e entender que nós assumimos a cidade com muitas dificuldades e especialmente na rede pública de educação que estava sucateada, né, com o profissional recebendo um salário muito pequeno. Né? Hoje nós nos enquadramos no piso nacional, né? Hoje todos os profissionais recebem dentro do piso nacional, então a gente está tendo essa preocupação. Agora, são menos de 2 anos de governo, a gente avançou. Nós recebemos, Ricardo, para você ter uma ideia, a rede com 3 ônibus escolares. Hoje nós temos 33 ônibus escolares atendendo as áreas periféricas da cidade. Então a gente está avançando muito. Né? Veja bem, desconstruir dificuldades e concomitantemente avançar nas questões que atingem o ser humano de maneira integral. O senhor disse ainda há pouco que herdou uma prefeitura, quando assumiu São Gonçalo, com uma dívida de 148 milhões de reais, uma dívida mastodôntica. O senhor está lançando agora um programa de refinanciamento público da dívida do cidadão com a prefeitura, o Refis. Que tipo de balanço o senhor faz já dos resultados desse programa de refinanciamento da dívida do munícipe com o poder público de São Gonçalo? Eu acho que o Refis foi uma decisão acertada, porque nós já estamos começando a perceber algum resultado. Nós temos 500 milhões de reais. Ele abrange INSS, IPTU, tudo. Todas as taxas e impostos. Sim. Então, eu acredito que com um mês de Refis, nós temos ali hoje já 21 milhões de compromissos já assinados, né, pelo contribuinte, já pela empresa. Quer dizer, dívidas de 21 milhões de reais. Exatamente. Né? E com isso o contribuinte... E já botou para dentro quanto desse valor aí?
aproximadamente, quer dizer, já de efetivo? Efetivo menos de 4 milhões. Sim, menos de 4 milhões. Já é importante. É o início de um processo de recuperação. Sim. Já estava na dívida ativa do município ou ainda não? Na dívida ativa, muitos, inclusive muitos que refinanciaram no passado e não deram continuidade. Então a gente está dando uma nova oportunidade. Né? E tem empresas de grande porte, né, que tem débito com a prefeitura, e a gente está chamando essas empresas para dialogar. A sua expectativa é, na verdade, qual o montante desse passivo? Você vai chegar a renegociar quantos por cento disso? A minha expectativa, caso a gente prorrogue o refis por mais 3 meses, a minha expectativa é que chegue na ordem aí dos 50, 60 milhões de reais a mais nos cofres, buscando aí um superávit. Rafaela. Com o Comperj, né, voltando à educação, com o Comperj a demanda de mão de obra técnica aumenta. Né? E o que o senhor está trazendo para qualificar os jovens, né, da região para as oportunidades que vão surgir e que estão surgindo já? Na verdade, a gente reivindica, Rafaela, há tempo o Estado uma escola técnica no município, voltada principalmente para a questão do Comperj, para os interesses do Comperj. É bom colocar que nós reabrimos um projeto, inclusive, que eu criei na década de 90, quando fui presidente da Fundação da Infância e Adolescência. Nós reabrimos o polo de qualificação de Vista Alegre, hoje com 1.300 alunos. Né? Nós reabrimos, inclusive, a padaria escola, que nós criamos também naquele momento. Então, a gente tem essa preocupação em relação à qualificação profissional. Até porque a gente modifica a densidade demográfica da região e muitas pessoas chegam sem qualificação. E aí você corre um risco de ter um problema da criação de bolsões de pobreza, como aconteceu com Macaé. Né, que as pessoas vão em busca de emprego, mas não têm qualificação. Então essa é uma preocupação do governo municipal, mas que com certeza tem buscado aí também do nível estadual, federal, uma relação de parceria para que a gente possa estabelecer ali e ter ali 1, 2 escolas técnicas voltadas para o interesse do Comperj. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto. E estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o prefeito Neilton Mulim de São Gonçalo, contando com a presença da jornalista Rafaela Gagliardi de O São Gonçalo. Prefeito, aqui no intervalo conversarmos, o senhor me dizia que está com um projeto interessantíssimo, que é a informatização do sistema de matrículas da rede municipal de ensino. Explica um pouco mais para a gente isso. Na verdade, o Cláudio Mendonça, que é o nosso secretário, trouxe aí esse pensamento, que já era um pensamento do governo, mas com suas habilidades ele começa a avançar nesse sentido. Quer dizer, hoje a internet é uma realidade na vida de todo mundo, né? E a possibilidade das famílias poderem matricular os seus filhos através da internet, né? E ter uma relação também da Secretaria de Educação também com as unidades escolares, né? De modo que, por exemplo, o aluno que eventualmente não está em sala de aula e o responsável eventualmente receber ali um torpedo comunicando. Acompanhamento das notas. Acompanhamento das notas do aluno. A mãe, pela internet, sabe que tipo de nota teve o aluno em determinada matéria, e pode ter um acompanhamento mais. A comunicação mais rápida se refere a reuniões de interesse, né, pedagógico. Eu acho que a informatização da educação vai ser um avanço muito grande e acho que é mais um avanço para o município e a modernização. Né? Prefeito, o que um prefeito, uma cidade como São Gonçalo, que tem uma população de mais de 1 milhão de habitantes, pode fazer para fomentar a criação de empregos na cidade? São Gonçalo, durante muitos anos, foi marcado como uma cidade dormitória, que vocês vinham trabalhar no Rio de Janeiro, mas agora o Comperj está ali ao lado. Nós temos alguns empreendimentos industriais que podem fazer com que as pessoas fiquem na região, não precisem se deslocar para muito longe para o trabalho. Quer dizer, há outros mecanismos de fomento para atração de empresas para a sua cidade? Nós estamos abertos ao diálogo com a classe empresarial, no sentido até de dar incentivos fiscais. Né? Nós temos ali na região de Guaxindiba um condomínio industrial que começa a se desenhar. Né? Eu acho que nós temos que ter essa visão. Esse condomínio não pode receber empresas, digamos, que são empresas do cinturão de fornecedores do Comperj? Sim, eu acho que isso é uma consequência natural. Né? O Comperj, que em dado momento
deu uma estacionada e começa a avançar novamente, eu acho que a consequência a médio prazo é que a gente tem ali um condomínio industrial, inclusive com reflexo do Comperj, produzindo, inclusive, materiais, né, plásticos, enfim, que tenha reflexo na economia do município. E sobre as eleições, né? O candidato a governador do seu partido, Antônio Garotinho, é um dos fortes candidatos a essa eleição. Verdade. O senhor acredita que se o atual governador vencer, vão continuar os mesmos investimentos na cidade? Ou você acha que se Garotinho vencer, você terá mais investimentos? Olha, Rafaela, eu quero te dizer que o Garotinho, com todas as dificuldades, veja bem, você sabe que o governador do PMDB, o candidato do PMDB, ele tem uma aliança de partido muito grande que proporcionou a ele um tempo de televisão muito grande, né? São 10 minutos. O Garotinho do PR tem 2 minutos de televisão. Né? O candidato do PMDB tem 1.800 candidatos a deputado estadual e federal. O Garotinho tem menos de 190. E, na verdade, o candidato do PR, o Garotinho, está na frente das pesquisas, né? Com todas essas dificuldades. É bem verdade que a relação que eu tenho com o Garotinho, eu sou do partido, sou vice-presidente regional do partido, né? Na verdade, o Garotinho veio para o PR quando era o presidente regional do partido, né? O Garotinho que deixou ali uma marca em São Gonçalo muito positiva, que lhe dá hoje, inclusive, 10 pontos percentuais na frente do candidato do PMDB. Na cidade? Na cidade. Então, é bem verdade que o Garotinho, de volta ao governo do Estado, São Gonçalo vai ter uma garantia de um desenvolvimento mais célere, né? Enfim, de uma visão mais estreita. Eu quero te fazer uma pergunta agora, prefeito. A sua relação com o governo do Estado, quer dizer, hoje, é uma relação boa, uma relação, digamos, o senhor tem sido atendido nas suas reivindicações junto ao governador Pezão, quer dizer, como se dá a relação, embora o senhor seja de um partido diferente, o senhor seja de um partido, inclusive, que é vinculado a uma candidatura, que é uma candidatura adversária, que está disputando a eleição com o Pezão, há uma relação republicana entre a Prefeitura de São Gonçalo e o governo do Estado? A questão, Ricardo, a relação republicana, ela começou a existir, eu estabeleci uma relação institucional de grandeza, eu acho que a gente, sobretudo, eu sou prefeito da cidade, eu sou gestor de uma grande metrópole, eu tenho uma responsabilidade com a população que nos elegeu. Então, essa relação, ela aconteceu. Agora, é bem verdade que as próprias nuances do governo, né, você tem um governador do Estado, você tem os secretários, você tem os auxiliares do governo, né, muitas das vezes dificulta o avanço, né, da relação. Sim, isso acaba atrapalhando, interrompendo, promovendo morosidade, dificuldades, né, no entendimento dos atores, né, que atuam ali nas diversas pastas. Então a gente acaba tendo uma relação, às vezes, de dificuldades que acaba atrapalhando o desenvolvimento da cidade. E como é que é a relação com o governo federal, com a presidente Dilma? É uma relação boa, uma relação... Que balanço o senhor faz, digamos, dos investimentos? Rapidamente, nós estamos encerrando quase o programa, mas eu te perguntaria, é uma relação também republicana? O governo federal tem prestigiado a Prefeitura de São Gonçalo, a cidade de São Gonçalo? Eu diria que sim, Ricardo. A relação com a presidente Dilma é uma relação republicana, de respeito, né? Eu quer dizer, no passado, quando fui deputado federal, a gente já tinha uma relação estreita. Pra você ter uma ideia, a presidente Dilma já esteve 2 vezes na cidade, né? Conseguimos estabelecer vários convênios, né? O Centro-Dia, que é um convênio importantíssimo, que trata da pessoa com deficiência, foi o primeiro... Um centro de atendimento de pessoas com deficiência. Com deficiência, foi o primeiro do estado do Rio de Janeiro, né, assinado. O CRAC é possível vencer, um dos primeiros municípios do Brasil, né? Implantar o programa. Foi o 17º município do Brasil a implantar, né, o recurso de 172 milhões aprovado pela presidente Dilma, assinado, né? Vamos começar as obras mês que vem. Então, 80 quilômetros de pavimentação, o BRT, um recurso de 310 milhões de reais. Eu, sinceramente, não tenho que reclamar da presidente Dilma. A relação é republicana, é de respeito, e a presidente Dilma entende que São Gonçalo é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e que precisa da atenção do poder público. Prefeito,
Muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Só Foi um isso? prazer recebê-lo no Jogo do Poder. Muito obrigado, Ricardo, mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigado, Rafaela. Obrigado aos telespectadores que nos ouviram aí com tanto carinho. Muito obrigado. Muito obrigado, Tá bom. prefeito. Muito obrigado, Rafaela, pela presença. Foi um prazer recebê-la aqui Prazer no Jogo foi do meu, Poder. obrigada. Muito obrigado e obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência.